Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre sobre as nossas vidas. Hoje, no nosso culto vespertino, nós vamos tratar, ainda na nossa temática geral, de marcas de um coração alicerçado em Deus. Hoje nós vamos falar sobre ter total dependência de Deus ou do Senhor. E o texto que nós vamos trabalhar é 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 21. É um texto pequeno, vou ler para os irmãos. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ore ao Senhor, se coloque diante de Deus, dê uma pausa aí no vídeo, fale com Deus, peça a Ele para aquietar o teu coração e trazer lições para a tua vida. Se você já sabe, para você reforçá-las, se você ainda não conhece, para colocá-las em prática. É interessante quando a gente olha nos dias de hoje o quanto o mundo, ou a visão de mundo desse tempo contemporâneo nosso, eles trazem cada vez mais a mídia, as questões sociais, a psicologia, o aspecto de que você precisa cada vez mais se dedicar ao prazer, à sua própria alegria, e cada vez mais se sentir feliz, mesmo que às vezes você desagrade a Deus ou desagrade a princípios, ou seja, quebre os princípios em benefício do teu bem-estar. O que importa é você estar feliz. Aí vem o carpe diem, aproveite bem o dia, se dedique ao máximo, como diz um roqueiro muito conhecido, Lobão, que ele diz que é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10, ou seja, seja turbinado em ter emoções, alegria, em se sentir vivo, aproveite bem o dia. Isso é o que o mundo traz, o carpe diem, o egoísmo, não importa o que os outros vão sentir, pensar, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e se maltratar, se magoar as pessoas, problema deles, eu tenho que viver para mim. E com isso tudo, aparecem as doenças da alma, porque o ser humano nunca vai conseguir encontrar algo que o satisfaça plenamente nesse mundo, nada. Ele pode se enveredar na busca de todos os prazeres, ele nunca vai conseguir chegar de fato a se sentir realizado, completo. Como diz os estudiosos e alguns muito tementes ao Senhor, o homem tem um vazio, um buraco do tamanho do amor de Deus, do nosso Deus, que cabe e se completa só quando ele encontra Deus. Então, queridos, olhando para esse texto da palavra, é interessante que essa carta do apóstolo Pedro foi escrita por volta do ano 60 e foi destinada aos cristãos da Ásia Menor. E o propósito era apresentar a perspectiva divina para aqueles que estavam vivendo sofrimentos e provações, de modo que eles fossem capazes de suportar esses sofrimentos, essas provações, sem vacilar na fé. Eles deviam reconhecer que Deus traz estas coisas à vida de seus filhos, não como castigo, as provações e as dores, não como castigo, mas como estímulo ao crescimento espiritual, promovendo a dependência e a confiança em Deus. Ou seja,
O apóstolo Pedro escreve essa carta mostrando para o povo da Ásia Menor, a igreja que ele estava, que por mais que o mundo estivesse sobre eles, dizendo, olha, larga, abandona tudo isso e venha viver o prazer, venha viver as coisas boas que o mundo proporciona, eles tinham que aprender a dizer não, suportar, sem vacilar. Rejeitar as coisas que para a carne são boas, né? Mas que na verdade desagradam a Deus. E entender que quando vem essas dores, porque você deseja a alegria que a carne quer e às vezes desagrada a Deus, e você tem que dizer não e gera dor, gera angústia, ou até mesmo as provações com relação a enfermidades, doenças da alma e etc., falta a questão financeira e todos os outros aspectos familiares, filhos e tudo mais, tem que entender que isso acontece não como uma punição de Deus, mas porque Deus nos traz como um estímulo para um crescimento espiritual, para que a gente aprenda a depender e confiar completamente nele. Então, como ter total dependência de Deus? Como que eu aprendo isso? Olhando para esse texto. Primeira lição que ele traz aí e ensino para nós é que para ter total dependência e confiança no Senhor, nós precisamos ter uma vida de temor a Ele. Se você olhar aí, o texto vai dizer, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Você tem toda a sua vida para gastá-la andando em temor ao Senhor. Então tem que lembrar que esse é o foco, que esse é o princípio da vida e que temer a Deus, como nós falamos alguns domingos atrás, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos abominam, mas os sábios agarram-se a ele e o guardam e vivem ele. Viver no temor ao Senhor. É a primeira coisa. Eu quero mostrar que eu tenho, ou criar, gerar, trabalhar a dependência ao nosso Deus e a confiança nesse Deus, então preciso andar numa vida de temor ao Senhor. Uma vida que seja diferente daquilo que o mundo traz. Uma vida de dedicação a Ele, como a gente tem falado sempre. E nesse período de pandemia temos ressaltado sempre. Eu preciso temer a Deus, viver as coisas simples, vida de devocional, vida de leitura da palavra, de oração, testemunho de vida. Eu preciso temer a Deus, me dedicar cada vez mais, não olhar para o meu próprio umbigo, mas a temer a Ele. Provérbios 14, 26 diz, no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Mas, em segundo lugar, a gente olha para esse texto e percebe que o segundo conselho que Pedro traz aí é dizer que eu preciso também, além de andar no temor do Senhor durante a minha peregrinação aqui na terra, eu preciso entender o preço da salvação. Eu preciso entender que foi pago um alto preço por mim, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, como os pais de vocês ensinaram outrora, ou como o mundo diz que tem que ser. Mas vocês foram resgatados por um precioso sangue do Filho unigênito de Deus. O Senhor pagou um alto preço por nossas vidas, o sangue do Cordeiro. Quando eu passo a viver e entender isso tudo, saber que de fato o Senhor pagou um preço por mim, eu preciso, diante disso, lembrar que a dependência e confiança nele precisa ser algo agradável na minha vida. Eu preciso lembrar que esse Deus que pagou um preço imenso por mim, Ele vai cuidar de mim, Ele vai zelar de mim, Ele vai abrir as portas certas, nas horas certas para a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Efésios 2,8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês,
é dom de Deus, nós recebemos esse dom. Em terceiro lugar, também, para aprender a ter dependência total do Senhor, precisamos aprender a valorizar o amor de Deus. Precisamos reconhecer esse preço, precisamos aprender a ter temor a Ele e precisamos valorizar o amor de Deus, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso valorizar o amor que o Senhor tem por mim, por minha vida, por nossas vidas. O Senhor tem um plano para nossas vidas, e por mais que o viver diferente do mundo, rejeitando os prazeres, rejeitando o que o mundo diz que tem que ser, realizar os meus sonhos, ter, conquistar, tudo isso é válido, desde que a prioridade não seja essa, mas a prioridade seja viver para Deus, depender dEle, confiar nele, ser dEle, vivendo uma vida de temor ao Senhor, vivendo uma vida onde eu valorizo cada vez mais o preço dessa salvação. Eu entendo esse preço e eu valorizo o que foi feito. Mas também, em quarto lugar, ele traz aí, dizendo que além de ter cada vez mais uma vida de temor ao Senhor, de ter cada vez mais o entendimento do que o Senhor fez por mim, de lembrar que esse amor foi imenso, por isso que Ele fez por mim, com esse amor desse tamanho, eu tenho que aprender a fortalecer a minha fé e esperança. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nos faz lembrar do texto que o apóstolo Paulo escreve para 1 Coríntios, o final do capítulo, quando ele vai dizer sobre a fé, a esperança e o amor. Ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses três é o amor. O amor. E aqui, quando a gente olha o amor do Senhor e tudo aquilo que Ele fez por nós, aí resta a nós fortalecermos cada vez mais, além desse amor que Ele nos ensina também a viver, amando a Ele acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, também agora a fé e esperança nele, no Senhor, depender dEle, ter fé e esperança nele. Entender o que a fé envolve para a minha vida, ou o que de fato ela é para a minha vida, quais as incumbências daquele que tem fé, de viver para Deus, de ser de Deus, de propagar o Evangelho, de defender essa fé, esse Evangelho, como falamos hoje pela manhã, mas também de esperança. A dependência do Senhor é a nossa esperança, a confiança no Senhor é a nossa esperança, porque é Ele que tem que fazer. Se não for o nosso Deus para conosco, misericórdia, coitados de nós. Como dizemos, como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é o trabalho da sentinela. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não prover, se o Senhor não te der saúde mental, se o Senhor não te der saúde física, se o Senhor não for e abrir as portas do teu emprego, da tua vida, da tua família, em vão é tudo que você faz. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso confiar nesse Deus. Eu preciso cada vez mais entender que eu preciso de uma vida de temor a Ele. Eu preciso reconhecer o que Ele fez. Eu preciso cada vez mais dar o devido valor a esse sangue derramado por mim. E eu preciso fortalecer a minha fé e a minha esperança. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus olhe para nós com um olhar de amor e de misericórdia. Que a gente possa negar, rejeitar todos os prazeres que o mundo possa oferecer. De satisfação, de realização. Desde que a gente entenda cada vez mais que quem faz tudo isso por nós é Deus. Dependamos dEle, sejamos sobre Ele. Que o Senhor nosso Deus seja sobre nós, nos abençoe, nos ensine a ser bons filhos, dependentes dEle, voltados à confiança a Ele e à dedicação no que é dEle. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós, povo de Deus,
Não só aqui, não só agora, não só hoje, mas em todo lugar e sempre. Amém. Deus te abençoe.